Já estamos de volta com o nosso Está Com Tudo e ainda hoje tem ela, Regina, da Regina Picadinhos, e parece que vai ter aqui uma estreia, que eu já estou olhando ali, gente, aqui ó, nos bastidores, a Regina já está preparando uma deliciosa surpresa para a gente. O que será, hein? Qual que é o seu palpite de hoje que a Regina vai preparar aqui no nosso Tá Com Tudo? Agora eu te convido a participar juntinho aqui comigo desse bate-papo que inclui duas coisas boas, prática de esportes e óleos essenciais, com o nosso convidado, que eu já quero te apresentar, ele que é empresário e consultor de bem-estar, Caio Matias. Seja bem-vindo, Caio. Muito obrigado, bom dia a todos que estão nos assistindo aqui. Obrigado, Cissa, obrigado a toda a produção. E é um prazer para mim estar aqui junto com vocês hoje. Caio, eu quero começar a entender o que é considerado um óleo essencial. Bacana, isso é uma dúvida muito comum, né? Agora o óleo essencial cada vez mais está sendo falado. E o óleo essencial, ele nada mais é do que um composto, né, natural, 100% natural, retirado diretamente das plantas, né, plantas aromáticas. Então pode ser retirado de folhas, caules, frutos, e que nesse composto ele possui propriedades tanto terapêuticas quanto também farmacológicas. Então é uma maneira super eficaz e super natural da gente cuidar do nosso dia a dia, da nossa saúde e do nosso bem-estar. E no nosso dia a dia, de que forma eu posso utilizar o óleo essencial de uma forma efetiva e eficaz aí para o meu bem-estar, para a minha saúde? Bacana. Os óleos essenciais, eu costumo dizer que eles funcionam tanto para o nosso físico quanto para o nosso mental e emocional, né? Então, basicamente, a gente tem 3 formas de utilizar o óleo essencial. A mais comum delas, por meio da aromaterapia, é a maneira aromática, onde a gente inala o óleo essencial e leva o produto diretamente para o nosso sistema límbico. Então, onde mexe com as nossas emoções, com o prazer, né, com a parte mais emocional da coisa. Mas também a gente possui óleos puros, né, naturais, que podem ser ingeridos. Então, a gente consegue também tratar de maneira interna, né, o nosso organismo, e também topicamente, passando diretamente na pele, seja por uma massagem relaxante, ou até mesmo por uma dor, alguma coisa mais específica, né? É a questão de ingerir um óleo essencial. Para que seria? Como que funciona? Porque eu já passei de forma tópica, né? Certo. Mas a ingestão desses óleos eu ainda nunca fiz. Me explica melhor, eu quero entender. Primeiro que assim, o tema ingestão de óleos essenciais, tudo depende do óleo que você está usando, tá? Hoje no Brasil existe uma marca de óleo que você pode ingerir, tá? Que é liberado, inclusive, pela Anvisa, né? E você vai utilizar para coisas mais internas. Por exemplo, você às vezes está com uma gastrite, por exemplo, você pode pingar uma gotinha do óleo essencial num copo d'água e ingerir, ou numa colher de mel. Hoje existem óleos essenciais, por exemplo, o limão siciliano, que ele é ótimo para fazer todo um detox no nosso organismo, então parte cardiovascular, né, toda a parte linfática, né, inclusive para perder gordura visceral. Então são óleos que a gente indica ingerir. Não são todos os óleos que podem ser ingeridos e não são todos os óleos que a gente indica ingerir. Aí vai depender de cada caso mesmo. Agora eu quero saber a pergunta de milhões. Me explica essa relação da prática de esporte com o uso dos óleos essenciais. Perfeito. Quando a gente fala em esporte, né, você de casa que está assistindo a gente aí, normalmente pensa mais no lado físico, né? Mas o óleo essencial ele vai ser completo, tanto para a parte física quanto emocional. Então hoje nós temos óleos, por exemplo, como tangerina, que vai trabalhar motivação. Então, às vezes, você acorda de manhã, está um pouquinho mais friozinho, né? E você, às vezes, não quer levantar da cama para ir para a academia. Um tangerine vai ser um ótimo óleo que vai te dar motivação para você iniciar uma atividade física, por exemplo, tá? Também tem estudos, por exemplo, com hortelã-pimenta, que você inalar ou ingerir o óleo essencial de hortelã-pimenta antes de uma atividade física, você pode melhorar a tua performance em até 30%. Né? Então, nós estamos falando tanto de atletas profissionais, que hoje a gente já tem grandes clubes utilizando os óleos essenciais no dia a dia dos atletas, mas também atletas amadores. Né? Eu mesmo gosto de correr, gosto de atividade física, e eu sempre que eu vou praticar minhas práticas esportivas, eu acabo ingerindo ou inalando o hortelã-pimenta para melhorar.
E também temos alguns óleos que vão servir para a parte de pós-treino, parte de recuperação muscular, né, parte de dores, por exemplo, se a pessoa fica com alguma dor. Então, hoje a gente tem um leque bem completo, sem falar na parte emocional, né? Às vezes você pega um atleta de alta performance, tá antes de uma final de campeonato, ele está ansioso, ele não consegue dormir direito, a gente tem vários óleos que vão trabalhar essa ansiedade. Qual é esse óleo? Pelo amor de Deus, me conta, Caio. Ó, a gente tem alguns, mas o mais conhecido deles é o lavanda. O óleo de lavanda é um óleo que deixa você mais calminho, mais relaxado, ajuda a melhorar o sono, né? Então é um óleo que a gente indica bastante, inclusive dentro do esporte. Tá anotado aqui. Perfeito. Óleo de lavanda, minha gente, para show ansiedade. Caio, e todo mundo pode usar, desde crianças até idosos? Como é que funciona? Exatamente. O óleo essencial, né, principalmente o óleo essencial puro, ele pode ser utilizado por todas as pessoas, desde recém-nascidos. Inclusive, por exemplo, o lavanda que eu falei é maravilhoso para uma cólica de um bebê, por exemplo, né, como pessoas adultas quanto idosos. A única ressalva, para crianças, é importante a gente, às vezes, diluir o óleo essencial, para ter uma pele mais sensível, não são todos os óleos que ela vai poder passar diretamente na pele, visando, né, que tem que ter um cuidado especial, se for um bebê, se for uma criança de até 5, 6 anos de idade, a gente tem um cuidado especial. Inclusive nos pets, né, como você vai falar dos pets aí nos próximos programas, também podem ser utilizados, e é uma indústria que está utilizando muitos óleos essenciais também. Olha, por exemplo, já que você falou em pets aqui, já me interessei, porque eu tenho 2 filhos peludos, que, aliás, estão na casa dos avós passando férias escolares, sabe como é que é, né, Caio? O Jesse, ele é muito, às vezes, ansioso, e ele fica com uma lambedura que não para nunca, principalmente de madrugada. Existe um óleo que pode dar uma acalmada nesse sentido? Sim, sim. Existem, inclusive, algumas raças de cachorros que são muito ansiosos mesmos, tá? A gente normalmente indica o lavanda, em primeiro caso. Ah, Caio, como eu sei se o meu cachorro pode usar se ele vai aceitar aquele óleo ou não? Eu também tenho 2 filhos pets em casa e eu aconselho a pessoa a abrir o óleo essencial e ir próximo dele, né? O cachorro, ele tem o instinto dele, então ele vai saber aquilo que é bom para ele. Se você abrir o óleo essencial perto dele e ele permanecer, significa que ele gostou e que isso vai fazer bem. Então, lavanda vai ajudar a acalmar ele. De que forma eu posso usar esse óleo nele? Aí você pode utilizar ou deixando próximo dele, por exemplo, você pode pôr um algodão. Hoje em dia existem difusores também de ambientes que você pode deixar no ambiente. Aí a família toda fica calma? Aí Boa. A família toda, exatamente. Ou até mesmo topicamente. Mas no caso dos cachorros, a gente também utiliza também uma diluição em óleos carreadores por causa da pele do cachorro, que às vezes é mais sensível do que a nossa pele humana. E a tunique é arteira. Ela é muito arteira, tem que ficar mais calma também. Ela é arteira. A gente tem outros óleos também, além do lavanda, que vai ajudar a acalmar. A gente tem, por exemplo, o Balance, que é um mix de óleo essencial, que faz muito bem para a pele, inclusive, mas ele tem também essa propriedade mais calmante, mais relaxante. O laranja selvagem também é um óleo muito calmante e relaxante, que você poderia estar utilizando com tranquilidade. Bom, já que a gente está nesse ambiente doméstico, já vou aproveitar para você, eu que sou dona de casa, de que forma eu posso utilizar na minha casa também os óleos essenciais? Por exemplo, vou limpar o chão. Eu posso colocar umas gotas na água para deixar uma casa mais perfumada, enfim, depende da finalidade, né? Sim, sim. Você até pode, inclusive a gente tem, por exemplo, o óleo de limão siciliano, ele é muito bom, ele é um anti-engordurante. Né? Então, ele ajuda a desengordurar a nossa casa. Então, hoje em dia, tem muitas pessoas que utilizam, né, na composição ali na água, não quer usar muito produto químico, às vezes tem criança em casa, tem pets em casa, não quer utilizar um produto químico, a gente sempre indica misturar algumas gotinhas ali do limão siciliano, que vai tornar a limpeza mais fácil. Mas também a gente tem ótimos óleos para dar o aroma no ambiente. Por exemplo, o próprio capim-limão, muito utilizado, por exemplo, em ambiente de banheiro, Sim, que deixa aquele cheirinho muito gostoso. O próprio lavanda. Aí vai muito assim, a gente tem uma gama muito grande, alecrim, manjericão, tem muita coisa boa. É interessante ouvir você falar sobre isso, sobre o cheiro, capim-limão, e através do cheiro, o olfato, ele desperta muitas sensações. Há lojas que você entra, lojas sejam de roupas, eletrodomésticos, enfim, elas têm um cheiro próprio, característico, que de uma forma sensorial faz com que a gente se sinta muito bem, de uma forma muito agradável, acolhedora aquele ambiente, e isso faz com que a gente, permanecendo mais naquele ambiente, vai possivelmente gastar, consumir mais, vai comprar mais, né? Perfeito. É interessante isso. É muito bacana. Caio, para quem está gripado, principalmente nessa época, né? Às vezes você aí de casa
está sofrendo aí de um resfriado ou uma gripe, uma dor de garganta, de que forma eu posso utilizar os óleos essenciais aí para restabelecer a saúde? Perfeito. Aqui em Ribeirão, principalmente, né, essa mudança de tempo gera muito essa parte, tanto de rinites alérgicas, né, alergias em geral, ou até mesmo gripes e resfriados, tá? Temos alguns óleos que são muito indicados para isso. Para a parte respiratória, normalmente a gente indica 2 óleos. O hortelã-pimenta, que ele é maravilhoso para toda a parte respiratória. Ele também ajuda muito em dores de cabeça, enxaqueca, sinusite, rinite alérgica. Eu mesmo, quando comecei a usar os óleos no meu dia a dia, eu tinha muita rinite alérgica e praticamente zerou a minha rinite, né, de eu utilizar no meu dia a dia. Olha que beleza. Porque o óleo ele pode ser tanto preventivo quanto também remediar aquela circunstância, né? Então você pode ter essas utilizações. Tem um outro óleo que ele é um mix de óleos, inclusive de especiarias, que tem cravo, canela na composição, que é o On Guard. O On Guard, a gente indica você colocar, por exemplo, num difusor, ou até mesmo antes de dormir à noite, você pode pingar numa colher de mel, num copo de água e tomar, que ele vai ajudar na imunidade. O limão siciliano também auxilia nessa parte de imunidade, nessa parte de resfriados, às vezes nariz escorrendo ali, né, com crianças e tudo mais, que auxilia bastante. Ou seja, então a gente tem uma gama muito grande para utilizar. Normalmente, problemas respiratórios, a inalação do óleo é o mais indicado, mas se tiver muito forte, dependendo do óleo, se ele puder ser ingerido, a gente também indica você ingerir esse óleo essencial. Caio, a gente já está finalizando o nosso bate-papo, mas eu quero fazer essa pergunta de uma forma rápida e fazer um pedido para você também. A pergunta é a seguinte: quando você descobriu o poder dos óleos essenciais na sua vida, de que forma isso mudou, e também o pedido é deixar a sua rede social aqui pra gente. Claro, vamos lá. Eu conheci os óleos essenciais, Cissa, vai fazer agora 2 anos, né? Eu não conhecia, eu tô com 38 anos hoje, então eu fiquei 36 anos da minha vida sem conhecer os óleos essenciais, e eu sempre fui uma pessoa que nunca optou por medicamentos quando estava doente, coisas nesse sentido, né? E eu conheci os óleos por meio de um grande amigo meu que me apresentou os óleos essenciais. Eu iniciei como cliente, então eu comecei a utilizar os óleos no meu dia a dia e vi o poder deles, né, no meu dia a dia e me senti ali, falando de propósito, como um propósito de proporcionar isso para outras pessoas. E hoje aqui no nosso país, no Brasil, as pessoas estão começando agora a conhecer sobre os óleos essenciais. Então eu conheci, fiquei maravilhado com os benefícios. Eu posso dar uma dica para você em casa: conheça os benefícios dos óleos essenciais. É muito importante você ter também um consultor de bem-estar nesse primeiro momento para te indicar o que é melhor, para entender as suas necessidades. E se você precisar desse serviço, pode contar comigo. O meu Instagram é @caiomatias.dt. Pode me chamar lá, me mandar uma mensagem, que vai ser um prazer enorme poder ajudar vocês aí no dia a dia, tendo mais saúde e bem-estar, é claro. Satisfação em falar com você, muito obrigada, viu, por esclarecer um assunto que só traz saúde e bem-estar aí pra gente. Quem não quer, não é não, Caio? Com certeza. Um ótimo final de semana para você e para sua família. Muito obrigado, Cissa, pelo convite, obrigado a todos e um ótimo dia e um bom final de semana. Obrigada.